O problema do aproveitamento dos resultados, dos sobrantes das operações de silvicultura é que fazer a sua apanha no terreno implica fortes custos, portanto, apanhar tudo o que são raminhos, restos de arbustos e herbáceas implica, de facto, grandes custos, e nós estamos a transportar para a unidade de Fabril, central de biomassa, basicamente ar, não é? Mesmo que seja estilhaçado, e estamos a levar, sobretudo, muita areia, muita sílica, não é? Porque no processo de arrastamento vai muita pedra misturada no processo, o que encarece depois o processo de produção de energia, retira eficiência às caldeiras por vitrificação. As caldeiras têm que ser, de fundo, removível, não é? Portanto, de vez em quando a unidade tem que parar para fazer a limpeza, não é? Senão vai perdendo eficiência, e, portanto, é óbvio que as centrais não querem utilizar este material, o que querem utilizar, efetivamente, são troncos. Os troncos não levantam este problema, estão limpinhos, não é? Portanto, daí eu ter falado inicialmente em madeira e não necessariamente em resíduos das operações silvícolas. Aqui, claramente, é madeira. Aliás, eu convido-vos a visitarem unidades, quer de produção, nas proximidades, não é preciso ir lá dentro, nas proximidades das centrais de biomassa ou das fábricas de produção de pellets, e verem o parque de material de abastecimento. Dificilmente vocês vão encontrar restos de arbustos. O que vão encontrar são torres empilhados. Não é? Ainda por cima, resultado dos mega incêndios de 2017, tem lá material que nunca mais acaba. Não é? E este acaba por ser pernicioso, não é? Porque os incêndios produzem uma grande disponibilidade de matéria-prima a baixo custo, e este baixo custo é muito apetecível por parte deste tipo de indústria energética. Enfim, não estou a dizer que sejam eles que estejam por trás da indústria do fogo, mas lá que têm vantagens, têm vantagens. Devem contribuir um bocadinho. No caso das culturas energéticas, para terem uma ideia, à partida será usado o eucalipto, enfim, que é aquele que cresce mais rápido. Para terem uma ideia, para a produção de celulose, 1 hectare chega a ter entre 1.200, 1.250, 1.300 árvores ou pés por hectare. Nós, no caso das culturas energéticas para energia, estamos a falar de 3.000 a 5.000 pés por hectare. Estão a ver um campo de milho, só que em vez de milho tem lá eucalipto. Então, obviamente que este processo será todo mecanizável, e em muitas das circunstâncias aponta-se para que haja regadio, portanto sejam regadas para que o crescimento seja mais rápido. E quando se fala em regadio, fala-se em projetos que já devem ter ouvido falar, do Alqueva no Tejo, um projeto que nos é vendido como tendo a capacidade de aumentar a área irrigada aqui no Ribatejo e Oeste em 300.000 hectares, 260.000 hectares no Ribatejo e mais 40.000 no Oeste. Um projeto que custa 4,5 mil milhões de euros, parte para nós. Aliás, deixem-me fazer aqui um à parte, é que as operações de retirada de biomassa da floresta são extremamente caras. E, portanto, a tendência é mecanizá-las ao máximo, quando não nos mão de obra, encarecemos violentamente o processo. O transporte deste material, muitas vezes, se não for estilhaçado no local, leva muito ar, digamos assim, no processo da mata até à fábrica, se for estilhaçado na fábrica. Pelletizar primeiro, para depois queimar, é um processo extremamente oneroso. Aliás, fiz umas contas com o Helder Cadeto há um tempo atrás, quer dizer, não faz sentido. Ou seja, o negócio em si, do aproveitamento da biomassa para a energia, é do ponto de vista empresarial, uma ruína. Como é que isto é viável? Porque nós pagamos. Cada um de nós contribui para o que nos é vendido como uma fonte de energia verde, mas já vamos ver ali que, enfim, pode não ser tão verde como possa parecer. Portanto, estamos a falar em muitas situações de aposta em regadio, culturas super intensivas de árvores para queimar. Isto porquê? Porque em 2013
2013, o Parlamento fez um estudo sobre esta questão da utilização da biomassa. Chegou à conclusão de que nós teríamos cerca de... A floresta portuguesa, na altura, antes dos fogos de 2017, 2018 e 2016, teria disponíveis cerca de 2 milhões de toneladas de biomassa por ano. Estamos a falar com um teor de umidade na ordem dos 30%, ou abaixo de 30%. Portanto, destes 2 milhões, nessa altura, a indústria de pellets usava 1 milhão, neste momento estão ligeiramente mais baixos, dizem, nas 800 mil toneladas por ano. As centrais de biomassa naquela altura já utilizavam 1,3 milhões de toneladas por ano e depois a cogeração, sobretudo pela indústria de celulose, utilizava 850 mil toneladas de biomassa. Portanto, se fizermos as contas, já ultrapassamos os 2 milhões. Entretanto, só em 2016 e 2017, o Governo licenciou mais 150 megawatts de potência a partir das unidades das centrais de biomassa. Bom, isso equivale a mais 2 milhões de toneladas de biomassa por ano. Portanto, já sabemos claramente aquilo que se tinha definido como disponível, e atenção, o disponível é não fazendo a tal limpeza de limpar o pó em casa, mas deixando algum daquele material para que fosse incorporado no solo e, portanto, servisse como adubo orgânico. Não é? E quando nós dizemos, por exemplo, a EDP, cheguei a dizer uma vez, então, mas vocês retiram todo este material, aproveitam tudo isto que chega aqui pago por nós e não se preocupam com o facto daquele terreno vir a produzir menos porque vai ter o fundo de fertilidade do solo a ser afetado. Não tem problema, porque nós depois vendemos-lhe cinzas das caldeiras, não é? E, portanto, o produtor vende aquilo ao preço da chuva, mas depois vai comprar fertilizante orgânico que, na realidade, são cinzas da queima. Há estudos que indicam que essas cinzas, mesmo naquilo que é vendido aqui como uma renovação do pasto, são extremamente prejudiciais ao solo. Há um estudo agora recente da Embrapa, no Brasil, enfim, não é propriamente uma ONG ambiental, não é? Portanto, se quisermos estar mais ligado no Brasil aos ruralistas do que aos ambientalistas, e diz claramente que há danos bastante acentuados da utilização de cinzas no solo. Para terem uma ideia, portanto, tendo por base os tais 2 milhões de disponibilidade, estes licenciamentos que foram concedidos em 2016, 2017 têm casos bizarros. Se nós formos a Famalicão, nós vemos que na área industrial tem já instalada uma central de produção de energia a partir de biomassa e uma unidade de pellets. Foi licenciada mais uma unidade de produção de energia a partir de biomassa a entrar em funcionamento este ano, o que quer dizer que só Famalicão vai precisar de 500 mil de toneladas de biomassa por ano. Se nós formos a Viseu, temos mais um empreendimento de 15 megawatts, que está a meia dúzia de quilómetros de Mangualde, onde a Sonai já tem uma outra unidade, enfim, com grande capacidade também de produção de energia. Estamos a falar aqui em Viseu de mais 500 mil de toneladas ano. E, portanto, nós percebemos que para a disponibilidade que foi, enfim, contabilizada pelo Parlamento, nós já estamos muito acima daquilo que temos disponível, em termos da tal biomassa residual. Bom, os industriais destas centrais também já perceberam isso. Já perceberam que não vai haver matéria-prima para todos, mesmo com aquelas centrais que arderam no fogo de 15 de outubro de 2017, e das quais a da EDP, já perceberam que não há matéria-prima. Portanto, a pressão que vão fazer junto ao Governo é para isto é emprego, isto é investimento público, os contribuintes pagaram para esta unidade estar aqui a funcionar, nós precisamos de alternativas. E a alternativa, claramente, são as culturas dedicadas, não é? Portanto, as culturas energéticas. Portanto, já se percebeu qual é o filme, e, portanto, se nós temos, enfim, alguns problemas com as monoculturas, seja dos cereais, seja mesmo do colher bravo, seja agora mais acentuado a do eucalipto, vamos começar a ter problemas com culturas energéticas. Voltando um pouco às agrícolas.
Existem países na União Europeia que há poucos anos atrás eram sedentários na produção de cereais e que neste momento são importadores. E porquê? Porque converteram grande parte da sua área de cereais não à conversão para consumo humano, mas à conversão para energia. Estou a falar da Roménia e estou a falar daquilo que é o motor da Europa, a Alemanha. A Alemanha até há pouco tempo atrás era sedentária na produção de cereais, neste momento tem necessidade de importar isto porque utiliza colza para queimar e para produzir energia. No caso florestal, a nível da Europa, nós estamos a falar a Ana falou há pouco na Rede Natura 2000, nós estamos a falar em cortes em áreas da Rede Natura 2000 para produzir pellets, para queimar, para produzir energia. Estou a falar, por exemplo, de Białowieża, que é um mítico parque na Polónia, enfim, é aquele que tem gerado maior contestação, mas se formos à Sardenha, uma das maiores áreas de azinheira aqui do Mediterrâneo está a ser convertida em pellets para depois ser queimada para a produção de energia. Portanto, nem a Rede Natura escapa a este ímpeto. No caso português, e com o anunciado a nível da Europa também encerramento das centrais térmicas a carvão, na realidade nós temos que estar atentos para saber se é exatamente um encerramento ou se é uma reconversão. Porque o que tem estado a acontecer é uma reconversão. Ou seja, em vez de avançarmos para o século XXI, estamos a retroceder ao século XIX. O que se está a fazer é voltar a 1850 e queimar madeira para produzir energia. Para terem uma ideia, a central termoelétrica de Drax, a segunda maior do Reino Unido, já está reconvertida, portanto já queima biomassa, precisa neste momento de 12 milhões de toneladas de biomassa por ano, ou seja, o equivalente a toda a madeira removida ou retirada das matas no Reino Unido por ano. Ou seja, como a indústria florestal do Reino Unido não fecha, obviamente que Drax tem que viver à conta da importação de madeira. O que é que eles fazem? Como outras centrais noutros países europeus, recorrem a florestas de terceiros. Ou seja, a lógica, dizem os terceiros, é vocês protegem a vossa, mas depois vêm derrubar a nossa. E quem são esses terceiros? Bom, um dos principais é a Rússia. Na zona da Sibéria, quando supostamente nós não deveríamos remover aquelas florestas, o que estamos a assistir é à construção de mega unidades de produção de pellets para depois encaminhar em contentores as pellets para serem queimados nas nossas centrais que eram a carvão e passaram a ser a biomassa. Mas há mais. Para além da Rússia, nós temos o Canadá e os Estados Unidos como fornecedores de matéria-prima, de pellets, para as centrais termoelétricas da Europa. Os Estados Unidos estão, desde a Virgínia até à Flórida, a serem completamente cortados para serem produzidas pellets para depois virem em barcos até à Europa. O vídeo que vamos mostrar mais tarde refere exatamente o caso da contestação que os próprios americanos começam a fazer. Enfim, não podemos dizer que não é necessariamente desflorestação, mas é perda de coberto arbóreo. Se aquela área florestal voltar a crescer, não há desflorestação, o uso mantém-se como floresta, mas obviamente, quer dizer, o crescimento daquela floresta é um crescimento que vai durar décadas por uma produção de energia que nós fazemos no instante. Mas já irei um pouco a esta questão. No caso português, temos já anunciada e já bem vista pelo Governo reconversão da central termoelétrica do Pego, em Abrantes. Temos anunciado que Sines vai deixar de utilizar carvão, ponto. Não sabemos o resto da frase, não? Ou ponto ou vírgula, não sabemos o resto da frase, mas a central do Pego já admite que vai usar biomassa. Bom, aqui não estamos a falar de 10, de 15 megawatts, estamos a falar de 628 megawatts de potência. Se ela for totalmente reconvertida para a biomassa, nós estamos a falar de uma necessidade anual de cerca de 7,5 milhões de toneladas de biomassa. Ou seja, o equivalente àquilo que usa a Navigator e a Altri num ano. Como a Navigator e a Altri não vão fechar para dar
para dar matéria-prima à central do Pego, nós eventualmente vamos associar ao tal projeto de irrigação do Tejo, que não será propriamente para culturas alimentares, mas que eventualmente será para produzir eucalipto em doses de 3 a 5 mil pés por hectare. Mas não chega. Ou seja, mesmo que nós reconvertamos grande parte do Vale do Tejo a esse fim, não chega e, portanto, nós vamos ser obrigados a importar. Nestas contas não estão as centrais que já estão em funcionamento, portanto, que já ultrapassaram aquilo que são as nossas disponibilidades, nem está o que possa vir a acontecer com a central de Sines. A perspectiva, que já foi adiantada numa outra central em França, na zona de Marselha, Gardanne, é de que haja a necessidade de fazer importações a partir do Brasil. Nós assistimos, enfim, com grande frequência ao assassinato de líderes de comunidades locais, sobretudo nos estados do Nordeste, aqueles que estão mais próximos de nós, e isso tem a ver com o aumento da produção de madeira para a produção de pellets. Portanto, a ideia é, eles fazem lá as pellets e depois vêm por barcos e contentores até ao porto de Sines. Portanto, estas coisas depois vão circulando. Gardanne já admitiu que vai ter importações do Brasil, nós não há ainda essa clareza, mas não é fácil de adivinhar para onde é que o barco irá seguir. O que é que nos vendem a favor da biomassa? Que ela tem um balanço de carbono nulo. Bom, tenho aqui um papelito com uma página, viu o João há pouco, e as outras páginas deste bloco são assinaturas de cientistas dizendo que isso é uma charada. São 772 cientistas. Isto porquê? Por aquilo que vos expliquei, quer dizer, nós cortamos agora, queimamos e a reposição desse carbono vai demorar décadas. O que quer dizer que nós vamos ter que cortar florestas ao lado antes destas terem recuperado e vamos cortando outras ao lado antes destas e as anteriores terem recuperado e, portanto, isto não faz sentido nenhum. Dizem também que evita incêndios. Bom, se é para evitar incêndios, nós temos outras soluções de utilização dos tais da tal carga combustível que não necessariamente a queima. Já temos, eu e o João fizemos um artigo no Público relativamente ao fogo prescrito, ao fogo controlado, porque também não vemos que essa seja uma solução, ou seja, poderá ser em situações extremas, mas não é uma solução ad hoc para todos os males. Ora, se nós temos solos com baixo teor de matéria orgânica e empobrecidos com grande acidez, o que nós devíamos fazer é incorporar esses sobrantes no solo. E, portanto, dessa forma, contribuir para que o teor de matéria orgânica aumente. Tem emissões de carbono? Tem. Utilizar um trator com um corta-matos para andar a desfazer aquilo tem custos. Mas utilizar esse trator para andar a apanhar todos aqueles raminhos e depois o transporte para uma unidade que as vai queimar a seguir, enfim, não é difícil perceber que, em termos de emissões, estamos conversados, não é? Uma outra coisa que nos vendem é que a utilização de biomassa melhora a gestão florestal. Bom, o que melhora a gestão florestal é o rendimento dos agricultores. E isso tem a ver mais com o funcionamento dos mercados. Se eles ganharem dinheiro a produzir um determinado bem ou serviço, nem que seja prestarem serviços a nós, contribuintes, que pagamos para ter paisagem, mas isso tem que ser contratualizado, portanto não é dar dinheiro à toa, sem que haja um contrato perfeitamente definido. Se houver esse tal rendimento, a gestão florestal aparece. Portanto, não é a utilização de um valor, de material de baixo valor, que vai, de alguma forma, melhorar a gestão. E se é para melhorar a gestão, foi aquilo que eu disse, quer dizer, incorpora-se este material com muito menos custos para o agricultor. Se é para subsidiar, através do nosso dinheiro, mais vale subsidiarmos os agricultores diretamente, que ficam no terreno, portanto, garantem a fixação das populações, do que estar a financiar a construção de um conjunto de unidades que grande parte delas está no litoral. E, portanto, se é para gastar dinheiro, há outras opções mais viáveis para o fazer. Chamar a atenção também, penso que é importante, naquilo que é a certificação florestal, quer do FSC, mais ligado à WWF, quer ao PFC, mais ligado a organizações de produtores florestais, que neste momento estão a certificar aquilo que eles chamam Fuel Wood Plantations. Portanto, quer dizer, Fuel Wood Plantations não tem a ver com floresta. Nada, e, portanto, certificação de Fuel Wood Plantations
enfim, é desvirtuar completamente o sistema. Portanto, eu claramente assumo publicamente que não compro material certificado, além de que é mais caro e que tenho a certificação como se tendo convertido, em muitas situações, numa vigarice. Ia-vos convidar também para, no caso de utilização de produtos florestais, a utilizar aquilo que eu referi como bens de ciclo longo de sequestro de carbono. Nós estamos neste momento em Portugal a apostar cada vez mais na madeira triturada e, portanto, em produtos de vida curta e não tanto em madeira serrada. Para além do baixo valor que tem a produção de madeira triturada, nós também a consumimos diariamente num curto período de tempo e, portanto, se é para falar de sequestro de carbono, é preferível, apesar de tudo, a madeira serrada.